Aleluias, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Quero, parabenizar as mamães, por esse dia. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, E temos um visitante ali, Seja bem-vindo, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero convidar 6 voluntários para estar fazendo algo aqui comigo, sobre o estudo. Quem pode se voluntariar aí? 6 voluntários. Ih, cadê? Está todo mundo dormindo? Cadê os 6 voluntários? Gente, vem, gente. Me ajuda. O estudo aqui, vocês vão me ajudar. Preciso de 6 voluntários, vem. Aí, ó, pode ser da minha célula, Já vem logo, isso aí. Aí, os homens valentes. Obrigada, amor. Cadê os outros? Cadê, gente? Faltam mais 3. São 6. Ah, não acredito. Cadê, gente? Cadê o Lucas? Cadê o Wesley? Cadê os homens, as mulheres? Cadê, gente? Vamos, vem. Tem nada difícil não para você responder nada. É só para encher bola. Só isso. É, para encher bola. Não é muita coisa, não. Cadê? Vem, Bruna. Dudu sempre vem, Dudu? Então, podem encher. Então, essas bolas representam, todos que são da igreja, tá? Todas as pessoas que são da igreja. Tá furada? Meu Deus, coitado. Mas alguém tá furada? Tá furada, gente. Mas de quem tá furada? Tá furada também? Ixi. Então, só elas duas e o MT que tá boa a bola? Eu fiz isso de propósito. Então, essas bolas, furadas, representam as pessoas, Todas elas são os que são da igreja, Mas as que estão furadas representam as pessoas que não nasceram de novo. Tem pessoas que perguntam assim, mas como é da igreja e não nasceu de novo? A gente vai ver, do decorrer do estudo, que, infelizmente, tem pessoas que são religiosas, vêm para a igreja, não falta um culto, às vezes até líder, faz o que tem que fazer, mas não nasceu de novo. Então, a gente precisa, quando o Senhor ele teve uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos conhecia a palavra, Nicodemos conhecia toda a lei, Nicodemos era mestre da lei, mas não tinha nascido de novo. E a gente vai ver nesse estudo aí. Então, aplauda os voluntários, obrigada. Obrigada, gente. Hoje eu vim conversar, Vocês vão me ajudar a dar o estudo. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, aos nossos pastores que estão em missão, mas acredito que devem estar ligados aí com a gente na live. Obrigada. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dando esse estudo. E antes de eu passar o estudo para vocês, o Senhor falou comigo sobre isso. Nós precisamos nascer de novo. E tem pessoas que se confundem, que o nascimento, que o novo nascimento se dá apenas quando a pessoa aceita a Jesus, ou se diz, ser da igreja, Mas, infelizmente, tem pessoas que não nasceram de novo dentro da igreja. E o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo, porque a nossa natureza, ela é o quê? Pecaminosa. A nossa natureza não tem como produzir algo novo. Na nossa natureza é algo que se inclina para o mal. Mas é somente através do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo que nós conseguimos ser uma nova criatura. E porque no tema vai falar sobre o novo nascimento.
se é um novo nascimento, já teve um nascimento antes, né? Nós já nascemos, quando a gente nasceu da barriga da nossa mãe, né? Nós saímos da barriga da nossa mãe, nós tivemos um nascimento. Mas não é sobre esse nascimento. Nós vamos falar sobre o nascimento que é alguém quando está em Cristo. Então, quando o cristão aceita Jesus e obtém a salvação, deve começar uma mudança dentro de si. Quando a gente aceita Jesus, né, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e quando a gente entende que Ele é o nosso Senhor e Salvador, começa a transformar a nossa vida. Aquilo que a gente não fazia mais, né? Tem pessoas que antigamente, né, fazia algo tão assim promíscuo e através do Espírito Santo vai sendo transformado, vai sendo limpo. Isso é obra humana, gente? Não, é somente a obra do Espírito Santo que faz nas nossas vidas. Uma pessoa que roubava, uma pessoa que furtava, uma pessoa que se prostituía, uma pessoa que fumava, uma pessoa que se drogava, uma pessoa que fazia tantas coisas, né, quando ela entende que o Senhor é o Salvador da vida dela, aquilo ali vai sendo transformado. É somente através do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês em João, no capítulo 1, os versículos 12 e 13, que vai nos dizer assim: mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esse novo nascimento não tem nada a ver de nascer da carne, de sair da barriga da mãe. Isso aqui está relacionado ao nascer no Espírito, que somente quem está em Cristo consegue ter essa nova vida, ser essa nova criatura. A pessoa se torna uma nova criatura. Disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como uma criança, não tem como herdarmos o reino dos céus. A criança, ela está em fase de aprendizagem, né? A criança está em fase de crescimento. É a mesma coisa quando a pessoa que aceita Cristo, que ela entende que ela precisa se tornar uma nova criatura. E ela vai crescendo em Cristo, ela vai se transformando em Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito, como a palavra do Senhor também nos diz. A vida com Deus inaugura uma fase de mudanças radicais na vida do cristão. Tem pessoas que acham, né, que eu entrei para a igreja, mas continuam fazendo as mesmas práticas que antes. Aí pega aquele versículo, né, vem como estás. Mas o Senhor não para ali, né? Nós temos que, não é que vem como estás, mas nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Não é somente vem como estás e continue como estás. Não, é o Espírito Santo que vai nos transformando até chegarmos a alguém perfeito, né? Não seremos totalmente perfeitos, porque somente perfeito é Cristo, mas nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E todos os dias, né, nós temos que nos tornar mais parecidos com Cristo. E eu já ouvi de pessoas falando assim, mas eu tudo resolvia na base do braço, eu falava. Se você fazia, a velha criatura já passou, né? Tudo se fez novo. Se você fazia, agora você tem que mostrar que você é uma nova criatura. Como a gente vai mortificar a nossa carne? É lendo a palavra, é estudando, é jejuando, é nos mortificando cada vez mais, porque a nossa natureza é pecaminosa e nós nos inclinamos sempre para o mal. Aí nós não temos que nos apegar à velha natureza. Eu fazia isso e vou continuar fazendo, não. Aí nós não mudamos, aí nós não nos transformamos em uma nova criatura.
Aí nós não fomos transformados. Nós estamos deixando a velha criatura reinar nas nossas vidas. E não é isso que o Senhor nos fala. Para que haja um novo nascimento, é preciso haver a morte da velha natureza. Para que a gente possa nascer de novo, o que a gente precisa fazer? Matar a nossa velha natureza. Porque se a gente continuar com as mesmas práticas, se a gente continuar fazendo o que a gente fazia antes, como a velha natureza vai se mortificar? Não tem como. Se continua vendo os mesmos programas na televisão, se continua falando as mesmas coisas, se continua na mesma roda de amigos, como vamos nos santificar? Como vamos ser transformados? E lá em livro de Romanos, no capítulo 6, nos versículos 6 ao 11, eu vou ler os pares, eu quero que a igreja me ajude com os ímpares. Vamos lá, vou ler os 6, vocês vão dar continuidade aí. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Igreja no 7. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Só poderemos nos tornar uma nova criatura se fomos mortos. Se a nossa velha pessoa morrer, para que podemos nascer novamente com Cristo. Só podemos nos tornar, ter um novo nascimento, se morrermos para o mundo e vivermos para Cristo. E Jesus, em uma conversa, Jesus estava em Jerusalém e fazendo muitos milagres, muitos prodígios, e todos estavam vendo que ele era uma pessoa diferente. Muitos não criam como filho de Deus, mas eles estavam vendo que ele era uma pessoa diferente. Jesus, o primeiro milagre, ele transformou a água em vinho. Como pela natureza humana alguém pode fazer isso? E o Senhor continuou fazendo milagres. E uma certa noite chegou para ele um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era o mestre da lei. Nicodemos era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal de hoje. Era o Sinédrio. Era algo assim, alto escalão, daquela época. Então, eles sabiam muito da palavra, eles sabiam todas as leis, eles sabiam de tudo, toda a lei mosaica eles sabiam. Então, Nicodemos era alguém muito importante, era alguém que conhecia a palavra, ele conhecia a lei, mas não conhecia a palavra revelada, que era Cristo. Então, ele conhecia a lei, mas não conhecia quem era Cristo de fato. E ele chegou até Jesus, foi à noite, a gente pode imaginar que, por que foi à noite? Porque muitos falam, porque ele foi meio que escondido, porque ele era um homem doutor da lei, e Jesus, para eles, para os fariseus, ele era alguém que era contra a palavra, contra a lei, ele era alguém que blasfemava de Deus, que eles imaginavam assim. Então, como
um homem que era doutor da lei iria chegar até Jesus para ter uma conversa? Muitos iriam criticar, muitos iriam falar, está com Jesus, né? Muitos iriam não dar mais credibilidade a ele. Né? Então, ele teve com Jesus, numa certa noite. Eu quero que vocês leiam comigo. Lá no livro de João, vocês vão ler comigo, porque é um capítulo um pouquinho grande. João, capítulo 3. A gente vai ler do 1 ao 15, depois a gente vai falar um pouquinho do restante. Mas do 1 ao 15 eu vou ler os ímpares e vocês os pares, amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. 8. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isso? O 10. Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu vou parar aqui, depois a gente vai falar um pouquinho do restante. Então, a gente vê que Nicodemos, ele era um mestre da lei, como está lá no versículo 2. Né? Ele foi ter com Jesus de noite, como eu já falei aqui no início. E ele começa falando para Jesus, mostrando quem era Jesus. Porque Nicodemos já sabia da fama de Jesus. Ele já chega para Jesus e falando. Vocês veem que Jesus não dá nem muita confiança para Nicodemos, que ele nem continua assim, dando bola para que Nicodemos falasse, né? Porque Nicodemos fala, né? Sabemos que tu és o mestre. Sabemos que ele fala aí no versículo 2, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Então a gente vê que Jesus fala uma outra coisa. Jesus não fala assim, obrigada por reconhecer quem sou eu. Né? Jesus já fala uma outra coisa, porque Jesus queria cicatrizar a ferida daquele coração. Né? Jesus já queria transformar aquele homem, porque ele já reconhecia quem era Jesus. Né? Que depois a gente vai ver que Nicodemos, ele dá o óleo, né, para embalsamar o corpo de Jesus quando Jesus morre. Então, Nicodemos já estava começando a ser transformado. Né? Então, aqui nessa conversa, por isso que ele já vai ter com Jesus de noite, para que não mostrasse o que Jesus de fato já estava fazendo, transformando aquele coração. Mas Jesus já queria transformar aquela vida, então ele já fala, né? Jesus respondeu e disse-lhe. Jesus não respondeu o que Nicodemos estava falando. Ele falou uma outra coisa. Ele falou, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus já veio com uma outra conversa, porque ele já queria tocar na ferida daquele coração e sarar. Então, Jesus não responde o que Nicodemos fala, né? E Jesus explica para Nicodemos que nascer de novo é algo
que não é na carne, né? Porque Nicodemos pergunta, mas como eu vou nascer de novo? Eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não. Jesus vai explicando para Nicodemos que nascer de novo é algo totalmente diferente. E quando eu estava lendo esse versículo, né, que fala assim no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando eu sempre li esse versículo, eu achava que nascer da água... O que vocês pensam, gente, que é nascer da água? Nascer da água e do Espírito. É isso aí, fala, é isso mesmo. Se batizar, né? E nascer do Espírito. Hã? Falar em línguas. Eu também achava que era isso, mas não é isso. Tem pessoas que são batizadas, falam em línguas, mas não nasceram de novo. O batismo na água e o falar em línguas não é evidência de um novo nascimento. O novo nascimento é uma transformação, é uma metanoia, é uma mudança de vida. Porque se batizar na água, a gente está cumprindo um protocolo da religião. Se a gente for pensar assim. A gente está cumprindo um protocolo. Não é uma religiosidade. O nascer de novo é algo que é de dentro para fora. Porque, infelizmente, tem pessoas que são batizadas, falam em línguas, e a gente está vendo o número de escândalos no meio evangélico acontecendo cada vez mais. Por quê? Não deveria, se essas pessoas se disseram nascer de novo. Isso não deveria acontecer. O número de evangélicos vem crescendo cada vez mais. Antigamente era o número de católicos, né? As pessoas muitas pessoas se diziam ser católicas. Hoje em dia as pessoas se dizem ser evangélicas. E por que a iniquidade está crescendo? Porque o amor está se esfriando. Porque, infelizmente, eu me incluo também, não nascemos de novo. E precisamos refletir nessa manhã. Será que nascemos de novo? Ou será que cumprimos um protocolo da religião? Então, que o Espírito Santo possa nos confrontar, porque quando eu estudando sobre isso, o Espírito Santo me confrontou também, porque nós somos confrontados. A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes, ela corta para mim, corta para vocês. Então, que a gente possa sair daqui dessa manhã com a nossa consciência, em saber se nascemos ou não de novo. Então, Jesus explica para Nicodemos que nascer de novo é como vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. A gente tem como controlar o vento? A gente não tem como controlar o vento. Quando vai ter uma tempestade, né? Já sabe que vai vir uma tempestade, mas não tem como os meteorologistas falar assim, vamos parar a tempestade. Não tem como. Eles sabem que vai vir, não tem o que fazer, porque a tempestade vai vir. A obra do Espírito Santo é como vento. Nós não sabemos para onde vai, mas nós sabemos que existe. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que existe. A obra do Espírito Santo independe do lugar, porque tem pessoas que às vezes, né, está numa balada ou está em um outro lugar, o Espírito Santo sopra naquele lugar e a pessoa ela começa a cair em si. E ali mesmo ela ser transformada. Uma vez eu vi um testemunho, né, do Theo Hayashi, ele falando que ele estava numa balada e o Espírito Santo se manifestou a ele. Ele viu uma letra, né, que falava do... Ai, eu esqueci de uma das pessoas que faz evangelismo, eu esqueci o nome. E veio essa palavra em inglês para ele, e ele saiu da balada e falou para o amigo dele, eu preciso ir em casa, porque eu não estou entendendo de onde veio essa frase. Quando ele pesquisou no computador, ele viu que aquela frase é do Luiz Hermínio. Qual é que fala? Esqueci. Que faz evangelismo, gente. Ai, eu esqueci o nome. Ele começou ali...
Esqueci mesmo. Então, ele começou ali, o Espírito Santo, a trabalhar na vida dele, né? Mas ele estava onde? Numa balada. Então, o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, da forma que ele quer e como ele quer, para que nós nos tornássemos uma nova criatura. Nicodemos continuou não entendendo a conversa, porque ele estava olhando com os olhos carnais. Porque ele pensando assim, como eu vou nascer de novo? Tem como eu entrar no ventre da minha mãe? Não tem como eu entrar no ventre da minha mãe. E Jesus fala que Nicodemos está olhando com os olhos naturais. E ele fala para Nicodemos, como você, mestre da lei, não está entendendo o que eu estou falando? Porque ele estava olhando com os olhos naturais. E a religiosidade de Nicodemos não permitia que ele olhasse com os olhos espirituais. Muitas das vezes a nossa religiosidade não nos permite perceber que precisamos ser transformados, que precisamos nos tornar uma nova criatura. Às vezes a gente acha assim, já vou para a igreja, não fumo, não bebo, não adultero. Mas aí a gente faz outras coisas que, infelizmente, não estamos mostrando que somos uma nova criatura. E por que temos que nascer de novo? Por que a gente tem que nascer de novo? Por que vocês acham que a gente precisa nascer de novo? E aí, gente? Vocês precisam me ajudar. Por que vocês acham que a gente tem que nascer de novo? Porque aquele que vem da carne é da carne, que vem do Espírito é do Espírito. Alguém falou para ser salvo, né? Porque, como você falou, é da carne. Porque a nossa natureza, ela é o quê? Pecaminosa. E por isso nós precisamos nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, a nossa carne vai continuar operando. A nossa carne vai continuar, prevalecendo. E é somente no novo nascimento, é somente em Cristo que conseguiremos. A nossa carne é pecaminosa e vai na contramão da vontade de Deus. Nós não podemos produzir o novo nascimento em nós mesmos. Não tem como a gente produzir um novo nascimento. Eu quero nascer de novo, sozinha, em casa. Eu não vou conseguir. Infelizmente, o número de cristãos que se dizem Cristo em casa está crescendo. E as pessoas acham que vão conseguir somente assistir na live em casa. Nós não conseguiremos nos transformar, se nós não estivermos enxertados na videira, que é Cristo. Nós não poderemos nos transformar se nós não estivermos aqui juntos, porque é um ferro afiando no outro, é em comunhão, é um intercedendo pelo outro que nós conseguiremos nos transformar numa só carne. A nossa natureza é pecaminosa, como está lá em Gálatas 5, 16 ao 21, que eu não vou ler. Ali fala sobre as obras da carne. Fala sobre as obras da carne, imoralidade, lascívia, tantas coisas que nos faz nos tornarmos pecadores e pecaminosos. Não podemos mudar a nós mesmos se não estivermos em Cristo, porque a nossa carne é a inclinação para a carne. Nós nos inclinamos para o mal, para o pecado. Se não nascermos de novo, o que nos resta é a condenação eterna. Termos uma fé intelectual não nos faz novas criaturas. A gente vê que na palavra do Senhor vai nos dizer, que muitos, quando chegarão naquele dia, vão dizer: Senhor, eu curei no teu nome, eu transformei no seu nome, eu falei do teu nome. E o Senhor vai falar o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essa pessoa não era uma nova criatura? Uma nova pessoa? Porque ela falava de Jesus, ela pregava, ela curava. Mas ela não tinha tido, de fato, um novo nascimento. Porque Jesus é tão maravilhoso, porque ele vai nos falar sobre o novo nascimento com uma conversa com Nicodemos. Ele poderia falar sobre o novo nascimento com a conversa com a Maria Madalena. Ele poderia falar sobre o novo nascimento com Zaqueu. Ele poderia falar sobre o novo nascimento com tantas pessoas, aquela mulher samaritana que tinha tido vários homens. Mas por que ele vai falar sobre o novo nascimento com Nicodemos? Vocês já entenderam?
Por que ele vai falar sobre o novo nascimento com alguém que era mestre da lei, com alguém que conhecia a palavra, mas que não tinha sido transformado? Vocês veem que independe de religião, o novo nascimento, independe de sermos cristãos, nos dizermos cristãos. O novo nascimento é algo que é de dentro para fora, é algo que é transformador. Não é de fora, porque não é a nossa máscara. É ali quando a gente está com a nossa família, quando a gente está no nosso particular, né? É o estilo de vida, é isso. Isso é um novo nascimento, não é religião. É um estilo de vida que é somente quando estivermos em Cristo, conseguiremos. Aleluias, aleluias. Então, termos uma fé intelectual não nos faz uma nova criatura. Tem pessoas que falam assim, mas eu creio em Jesus. Já ouviram falar assim, pessoal? Eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Se crermos em Jesus somente quando o calo aperta, não nos faz uma nova criatura. Quando o calo aperta, a doença vem, o desemprego vem, o que a pessoa faz? Ela lembra de Cristo. Mas quando está tudo bem, ela esquece de Cristo. Essa pessoa realmente foi uma nova criatura? Ela teve um novo nascimento? Isso é uma mudança que nos transforma o nosso ser. O novo nascimento é uma mudança que transforma o nosso ser. Infelizmente, muitas pessoas só recorrem a Jesus quando está difícil. E quando está tudo bem, esquecem de Jesus. Então, o novo nascimento não é saber que Jesus vai nos ajudar. O novo nascimento não está relacionado a isso. Não é saber que Jesus é bom. Por quê? Nicodemos já sabia quem era Jesus. Ele não tinha um novo nascimento. Ele já chega falando, sei que tu és o mestre, rabi, né? Uma pessoa que tem esse título de rabi, é uma pessoa que, para ser chamado de rabi, ela tem que ser reconhecido pelos doutores da lei, como alguém que conhece toda a lei de Moisés. Então, a gente vê que ele foi reconhecido como rabi, como alguém que conhecia a palavra. Nicodemos já tinha entendido isso, mas ele não tinha nascido de novo. O novo nascimento não tem nada a ver com riquezas. Muitas pessoas acham que riqueza é sinônimo de estar debaixo de uma bênção de Deus. Eu tenho muito dinheiro, o Senhor está comigo. Eu faço a obra, né? Eu ajudo as pessoas. Isso não tem nada a ver. Nicodemos era um homem rico. Porque a Bíblia nos afirma que ele era um homem rico. Lá em João 19, 39, deixa eu ler aqui com vocês, João 19, 39 vai nos dizer assim, ó, que é ali quando Jesus está no sepultamento. E também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, a gente vê que ele era um homem rico. Para ter mirra, né, para ter aloés, né, ainda mais para ser membro do Sinédrio, tinha que ser alguém rico, uma pessoa com uma posição. Então, o novo nascimento não tem nada a ver com riquezas ou com prosperidade. O dinheiro não compra um novo nascimento. Conhecer a palavra de Deus não significa também nascer de novo. Como a gente viu, né, lá no capítulo 3, no versículo 10, que diz, Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não sabeis disso? Tu és mestre, tu conhece toda a palavra, tu conhece toda a lei, você não entende isso que eu estou falando sobre o novo nascimento? Então, conhecer a Bíblia não significa que nascemos de novo. Nicodemos era um mestre em Israel, ele era um professor de Bíblia, ele era um teólogo, mas não tinha nascido de novo. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. E por isso não nasceram de novo. Conhecer a palavra não significa viver a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, que é Cristo, nós somos transformados. Se lembra que a gente falou lá no início que nascer da água e do Espírito não significa nascer da água, né, que a gente acha que é batizado, e nascer do Espírito, que a gente acha que é falar em línguas, isso não tem nada a ver com o que o Senhor está falando. Nascer da água significa nascer da palavra.
Quando Jesus está falando que para ter um novo nascimento precisa nascer da água, é nascer da palavra. O que significa nascer da palavra? Vamos ler lá comigo? No versículo 3 de João 15. Põe para mim, por favor, que eu vou pedir para vocês me ajudarem. João, capítulo 15, no versículo 3. Ó, no 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Então, quem nos purifica é a palavra. Quando a gente nasce da água, nós nascemos da palavra. É a operação da palavra gerando em nós uma transformação. Porque somente ler a palavra e não ser transformado não significa que nasceu de novo. Nicodemos conhecia a palavra, mas a palavra não o tinha transformado. Quando Jesus fala nascer da água, ele está falando sobre isso. É nascer da palavra. E quando ele fala nascer do Espírito, é ter o Espírito Santo operando em nós e nos transformando. Nascer do Espírito é deixar de ser homem natural para se tornar um homem espiritual. É deixar de ser um homem valentão, de ser, que antes fazia da força do seu braço, mas se tornarmos mais parecidos com Jesus e sempre perguntar, o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus agiria? Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais da minha vontade. Eu vivo a vontade de Cristo em mim. Muitas das vezes a gente não queria nem, talvez, abrir a nossa casa para a célula, que às vezes está cansado, os problemas de casa, mas a gente pensa, não vivo mais eu, não é minha vontade. Eu não estou afim de hoje. Não é a nossa vontade. Cristo vive em mim, eu preciso fazer o chamado a qual Cristo me incumbiu a fazer. Eu não queria, talvez, falar de Jesus para aquela pessoa. Jesus não vai transformar, não. Aquela pessoa meu Deus, como aquela pessoa vai ser transformada? Mas o Senhor nos mandou ir falar. Cristo vive em nós, então não é sobre nós. É sobre o que Cristo está mandando a gente fazer. E a gente precisa fazer. Então, a gente vê que nascer do Espírito é isso. É o Espírito Santo operando em nós e nos transformando. Nos tornando mais parecidos com Cristo. Aleluias, aleluias. E a gente vê também que nascer de novo não tem nada a ver com a religiosidade. Nicodemos, ele era um fariseu. Fariseu era um grupo religioso que surgiu para combater a cosmovisão dos gregos. Eles queriam combater e levar a palavra, levar as leis de Moisés para que todo mundo cumprisse. Eles eram pessoas que eram dizimistas, ofertantes, eles eram pessoas que conheciam a palavra, eles frequentavam as sinagogas, eles jejuavam. Eles davam dízimos, eles ofertavam, mas eles não tinham nascido de novo. Eles cumpriam a religião, mas eles não tinham nascido de novo. O novo nascimento também não tem nada a ver com os cargos da igreja. Nicodemos, ele tinha um cargo. Ele era o quê? Líder. Ele era o príncipe dos judeus. Ele tinha um cargo, mas ele não tinha nascido de novo. Nicodemos era um líder do sinédrio. Ele era um líder da sua religião, mas ele não sabia nada sobre o novo nascimento. Ninguém é salvo porque vai para a igreja. Ninguém é salvo porque é líder. Ninguém é salvo porque é filho de crente. Quando às vezes a gente pergunta assim, você vai ser salvo? Sim, minha mãe ora por mim, Minha mãe jejua por mim. Quem não tem, Eu que não nasci de um lar cristão. Como é que eu irei ser salvo, Somente Cristo, Então, não tem como a gente ser salvo por ser filho de cristão.
Nós seremos salvos quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Quando o Espírito Santo faz a obra e nos transforma e nos preenche e transforma tudo que era de pecado e nos faz uma nova pessoa. O novo nascimento também não é sinônimo de conhecer Jesus. Nicodemos, ele conhecia Jesus. A gente viu lá que ele fala, sabemos quem tu és, Jesus, sabemos que tu és o mestre. Né? Muitas pessoas falam, eu sei quem é Jesus, mas só conhece de ter ouvido falar, como Jó, né, falou. Né? Eu conhecia de te ouvir falar, agora eu conheço, né, face a face, eu tive um face a face com o Senhor. O novo nascimento também não significa ter uma reforma somente moral. Tem pessoas que acham assim, eu me converti, deixei de fumar, deixei de beber, deixei de adulterar, deixei de fornicar. Isso também é uma evidência também de um novo nascimento. Mas não é só isso. Não é uma mudança apenas estética. É uma mudança de dentro para fora. Nicodemos, ele também era um homem íntegro, moralmente. Ele era um príncipe dos judeus, ele era uma pessoa íntegra, moralmente. Mas ele não tinha nascido de novo. Somente Deus pode produzir em nós o novo nascimento. Não é ser filho de crente, não é ter um cargo na igreja, não é tantas coisas que nos torna uma nova criatura. E o que é novo nascimento? Novo nascimento é algo totalmente novo. É uma pessoa que, quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador e alguém do nosso trabalho fala, nossa, você está tão diferente. Nossa, você mudou, o seu semblante está diferente. Isso é um novo nascimento. O novo nascimento é morrermos para a carne e nascermos para Cristo. Mas para que a gente possa nascer de novo, nós temos que morrer. Para que a gente possa nascer novamente, nós temos que morrer, nos mortificar todos os dias. E a palavra novo, quando Jesus ele fala com Nicodemos, né, que temos que nascer de novo, essa palavra novo, no grego, ela está ligada a nascer do alto, é nascer de Deus. Não é um novo apenas que a gente vai comprar uma nova roupa, né, um novo calçado, mudar o visual. Esse novo aqui é o nascer de Deus, tem a ver com o alto, tem a ver com o nascer de Deus. Então, o novo nascimento não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o nascer de Deus. É uma operação que só o Espírito Santo pode fazer em nós. É como um vento, que a gente não vê o vento, mas sabemos que existe o vento e sabemos que o vento está presente. O meteorologista ele pode medir o vento, mas ele não pode parar o vento. Ele pode saber para onde o vento está indo, que direção, mas ele não tem como ele parar o vento. Isso é a obra do Espírito Santo em nós. Ele vai nos transformando, ele vai nos limpando, ele vai nos purificando, né, para sermos uma nova criatura. A ação do Espírito Santo em nós é livre como um vento. Não podemos controlá-lo e não direcionar para onde o vento vai. O Espírito Santo sopra em lugares que ninguém dava nada. Como eu já falei, né, a experiência do Theo Hayashi, o Espírito Santo ele também transforma num prostíbulo, ele transforma numa boca de fumo, ele transforma em qualquer lugar. Porque ele faz a obra, é ele que manda, é ele que transforma. Tem como, quando o culto aqui está, né, numa operação, que o Espírito Santo está aqui, o que o apóstolo fala? Né? Ele sai de cena, quando ele vai começar a pregar, ele sai de cena e entende que o Espírito Santo precisa fazer a obra. Então, essa é a obra do Espírito Santo. Nós não podemos controlar, nós não podemos medir, mas nós sabemos que Ele está ali, Ele está transformando, Ele está lapidando, Ele está nos transformando e nos tornando uma pessoa mais parecida com Cristo. Ele sopra em um homem como Saulo.
que ele era o quê? Um perseguidor da igreja. Gente, tem como uma pessoa, ele estava ali já para chegar em Damasco com cartas para matar os cristãos. Saulo, ele era alguém que conhecia a palavra, ele conhecia a lei. Ele era alguém, um cumpridor da lei. Mas ele não tinha nascido de novo. O Espírito Santo, ele soprou, ele achou que iria para matar os cristãos. Mas ele foi transformado, né? E começou a ser usado com grande potência para pregar o evangelho de Cristo. Tem como um homem poder fazer isso? Uma pessoa que já tem uma mente formada, já sabe o que vai fazer. Tem como eu numa conversa, apenas eu conseguir transformar? Se não for o Espírito Santo em mim, me usando para transformar uma outra pessoa? Porque a nossa voz, a nossa conversa não vai ter como transformar se não for o Espírito Santo soprando ali. É como aquele vento que ele vai soprando e ele está ali e vai nos dirigindo para poder falar de Jesus para alguém. Às vezes a gente pensa assim, mas como eu vou falar de Jesus para essa pessoa, para esse meu parente, para essa pessoa da minha família? É difícil, mas é o Espírito Santo que vai nos usar para isso. Mas primeiro a pessoa precisa ver em nós uma nova criatura, para que a gente possa ter a credibilidade, né, de falar de Cristo para aquela pessoa. Porque se nós não formos transformados, nós não poderemos transformar uma outra pessoa. Porque é muito vergonhoso alguém falar assim, ser cristão como a fulana é, como o fulano é. Onde fomos transformados? Como fomos transformados? Então, a gente precisa refletir e saber que, através do Espírito Santo, poderemos, né, numa conversa, falar de Jesus, poderemos transformar alguém, porque o Espírito Santo vai nos usar para isso. E o novo nascimento é quando reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Eu não consigo ser uma nova criatura se eu não reconheço que eu sou pecador. Eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço nada, eu não fornico, eu não adultero, eu não roubo. Mas você é pecador, eu sou pecadora. Nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Cristo. Porque pela nossa vontade, pela nossa força, nós não poderemos nascer de novo. Só nascemos de novo quando reconhecemos que nada somos e não somos merecedores do amor de Cristo. Quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que a nossa natureza é pecaminosa, mas é Ele que nos transforma, é Ele que nos muda, é Ele que lapida o nosso coração, é Ele que nos faz uma nova pessoa. Quando a gente reconhece isso, que nós somos pecadores e o aceitamos como Salvador da nossa vida, aí começamos o processo de nascer de novo. Primeiro temos que reconhecer que nós somos pecadores e reconhecemos que é através de Cristo que seremos purificados. Reconhecemos que é através do seu sacrifício que Ele fez na cruz para nos salvar. É caminhando ao lado de Cristo, é conhecendo a sua palavra, é orando, é jejuando, é fazendo a obra do Senhor que conseguimos nascer de novo. É um processo. É um processo. Nascer de novo é um processo de santificação. Isso é algo processual. E nós vamos nascer de novo todos os dias. Nós temos que pedir, Senhor, me ajude. Todos os dias nós temos que pedir, Senhor, me transforme. Todos os dias, Senhor, mata a minha carne, Jesus. Eu queria tanto falar isso, Jesus, mas eu não posso falar, Senhor. Eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto... Mas a gente respira, Senhor, me transforma. É isso, o Senhor vai nos transformando. Quando Jesus fala que Nicodemos precisa nascer de novo, Ele está falando que ele precisa reconhecer que Jesus era o Cristo, o Salvador. E lá no versículo 16, né, ele fala que, João 3,16 é uma passagem muito conhecida por todos nós, né, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então ali, né, nessa conversa,
que Jesus está tendo com Nicodemos, que ele vai falar desse versículo, né, que ele enviou, né, que ele é o Cristo que vai morrer naquela cruz, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não nascer de novo, que não for transformado por Cristo, não poderá ter a vida eterna. Para nascermos de novo, precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos morrer. Morrer para o mundo, morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos, morrer para nossas ideologias e vivermos para Cristo e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, a gente vê que isso independe da nossa vida cristã, de dizer em quanto tempo nós somos da igreja, ou independe de que, eu venho sempre para a igreja, independe de ter cargo, independe de tantas coisas. É sermos transformados pelo Espírito Santo. E as pessoas veem em nós uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova mãe, um novo pai, um novo filho. O que adianta a gente dizer que nasceu de novo se a gente, às vezes, nem obedece os pais? Se a gente, em casa, desobedece, mãe manda fazer algo, não vou fazer não. Estou mostrando que nasci de novo. Se eu falo mal de alguém que faz parte do corpo, está junto comigo no corpo, gente. Está enxertado na mesma videira que eu. E eu vou fazer isso? Então, nós não nascermos de novo. Nascer de novo é nos transformar e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, que a gente possa refletir nessa manhã. Senhor, será que eu nasci de novo? Ou será que eu cumpri um protocolo da religião? Ou será que eu apenas digo que sou cristão? Será que eu nasci de novo? O Senhor está me transformando? Ou será que eu apenas venho para a igreja por religiosidade? Então, que a gente possa nessa manhã refletir sobre isso. Que nós precisamos nascer de novo todos os dias. Precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa e precisamos reconhecer que Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos transformar mais parecidos com Ele, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Você pode aplaudir e declarar, falar com Ele, né? Senhor, me transforma, muda-me, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso coração, que a gente possa, Senhor, nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Independe de religião, é um estilo de vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, eu vou estar orando pelas nossas vidas. Eu vou estar orando, né, para que essa obra tão linda, tão maravilhosa, que é somente o Espírito Santo que pode fazer, que é somente o Espírito Santo que pode nos transformar, que é somente o Espírito Santo que pode nos lapidar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala conosco, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia, Senhor, nos seguem todos os dias. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não leva em conta, Pai, os nossos pecados. O Senhor não leva em conta, Senhor, quem realmente nós somos, Senhor. Mas o Senhor vê no nosso coração e nos transforma, Jesus. Senhor, nos ajude, ó Pai, a sermos mais parecidos com o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos uma pessoa transformada, Jesus. Que o Senhor venha estar sondando o nosso coração. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que transforma. Não é obra humana, não, Jesus. É obra tua, Jesus. Que o Senhor venha estar nos transformando nessa manhã e nos tornando, Senhor, mais parecidos com o Senhor.
Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Jesus. Senhor, sermos apenas participantes, ó Deus, da tua casa, virmos para a igreja, apenas dizer que somos batizados, Senhor, não significa que nascemos de novo, Jesus, mas nos transforma. Nos transforma. E quando vier a velha natureza, Senhor, nos ajude a matá-la todos os dias, Senhor, para nos transformarmos mais parecidos com o Senhor. E sempre pensarmos, Jesus, o que o Senhor faria, como o Senhor agiria nessa situação, e que possamos agir conforme o Senhor agiria, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajude a sermos uma pessoa, Pai, transformada, e que outros vejam em nós essa transformação para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Espírito Santo nos fala, é o Espírito Santo que nos revela, é o Espírito Santo que nos constrange, e que possamos ser constrangidos nessa manhã pela Tua palavra, Jesus, e nos transformarmos mais parecidos com o Senhor. E essa transformação possa ser notória no nosso dia a dia, e essa transformação possa ser notória na nossa família, e essa transformação possa ser notória, Senhor, aonde nós formos, no nosso trabalho, na escola, no meio social, Jesus, que essa transformação possa ser notória para que possamos ter credibilidade para falarmos do Teu amor para outras pessoas. E que o vento do Teu Espírito Santo venha soprar em nós e nos transformar dia após dia para a glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluias, aleluias. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.